Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos da segunda etapa? Vamos lá, vamos então continuar as nossas aulas. Hoje a nossa aula será sobre história. Lembrando que essa videoaula que eu estou apresentando para vocês já vai estar abordando todo o nosso conteúdo do mês. Eu vou fazer uma leitura breve do conteúdo, vamos socializar as atividades. Aqui é mesmo só para tentar ajudar vocês a responderem essas questões, para tentar tirar qualquer dúvida que vocês tenham, tá certo? Então acompanhem com atenção, assistam ao vídeo até o final, para que vocês entendam. E no final do vídeo, surgiu alguma dúvida, não conseguiu responder, pode me procurar no grupo da nossa turma, ou então no meu privado. Vamos então ver quais são os conteúdos? O primeiro conteúdo é família e suas histórias. Vamos ler. A família é a mais antiga instituição social criada pela humanidade. Quando os seres humanos começaram a se agrupar para facilitar a vida, eles buscavam os laços familiares para promover o agrupamento. Então, o que é que acontece? Geralmente, nos tempos remotos, nos tempos mais antigos, havia aqueles aglomerados de pessoas, né? Pessoas que se juntavam para, como eles eram nômades, eles tinham que estar sempre mudando de um lugar para outro. Então, o que acontecia? Quando eles iam fazer essas longas viagens de um lugar para o outro, eles tinham que estar juntos, tinham que estar em grupo. E, geralmente, esse grupo, como diz aqui no nosso texto, eles tinham laços familiares para promover esse agrupamento. Em seguida, as famílias foram crescendo e dando origem aos clãs. Nesse período, a humanidade ainda levava um estilo de vida nômade, como eu falei para vocês. O que é esse estilo nômade? Esse estilo nômade é aquele em que as pessoas elas não se fixam num lugar. Elas não ficam só naquele lugar como a gente fica. Nós não temos as nossas casas. Então, a gente tem um endereço fixo, um local onde as pessoas podem nos encontrar. Mas os nômades, eles não tinham. Eles estavam sempre mudando de um lugar para o outro. Tá ok? Continuando. Com o sedentarismo, que foi a fixação das pessoas em locais estabelecidos, os clãs de famílias deram origem às tribos e posteriormente às cidades. Então, nós passamos das famílias nômades para as famílias sedentárias. E essas famílias sedentárias, elas fizeram o quê? Se fixaram em locais estabelecidos. Como nós somos hoje. Nós somos nômades ou nós somos sedentários? Nós somos sedentários, porque nós vivemos num local fixo, tá ok? Eu acredito que você não mude de uma casa, né? Geralmente, eu volto atrás. Quem mora de aluguel pode estar sempre mudando de um lugar para o outro, mas na nossa essência, nós somos sedentários. A família passou a ser o laço de confiança para a procriação e a continuidade da espécie. Procriar, todo mundo sabe, né, que procriar é ter filhos. Além de garantir proteção e o compartilhamento da alimentação. Nesse período, criou-se um modelo de família patriarcal, baseado na chefia da família pelos pais. Então, o modelo de família patriarcal, ele existe até os dias de hoje. É aquele modelo em que o chefe da família é o pai, que eram casados com as mães. Hoje em dia, esse modelo não é o único existente em nossa sociedade. Ouçam bem, não é o único, mas é o que mais predomina. Por quê? Nós temos famílias que são formadas apenas por mãe e filhos, por pai e filhos, né? E nós temos também as que são formadas por pai, mãe e filhos. Temos as que são formadas por avós e netos, tios e sobrinhos. São diversos os modelos de família que nós temos presente em nossa sociedade. Aí nós temos aqui o conceito de família. Família é, para a sociologia, uma instituição social tão antiga quanto os primeiros registros pré-históricos da humanidade, que datam de antes de 10.000 anos antes de Cristo. A família, além de uma antiga instituição social, é um agrupamento de seres humanos que se unem pelo laço consanguíneo e pela afinidade. Vamos então entender o que são esses laços. O laço consanguíneo é o laço que você tem de sangue.
você é filho biológico do seu pai ou da sua mãe. Então você tem um laço consanguíneo. E o laço pela afinidade é quando a gente considera alguém nosso irmão, nossa mãe, nosso pai, etc. Ou seja, a família é composta por pessoas que têm o sangue em comum ou que se unem porque gostam umas das outras. Tá ótimo. Vamos lá então. Aí nós temos aqui os tipos de família, com um filho, com 2 filhos, com mais de 2, as famílias de todos os tipos. Então, a família é a instituição social mais antiga da humanidade. O estabelecimento das famílias foi a forma que o ser humano encontrou de viver de maneira mais segura, pois o agrupamento em família ajudava na proteção dos indivíduos contra os inimigos e também facilitava a caça e a coleta de alimentos. Por que a gente diz que ninguém vive sozinho? Porque tem coisas que você precisa de outras pessoas para estar ao seu lado lhe ajudando. Então, eles precisavam de pessoas que os protegessem contra os inimigos, que ajudassem na caça, na coleta de alimentos. Então, isso aqui é mais levado para aquele tipo de família lá do passado. Os nômades e os sedentários que nós temos no início da humanidade. Mas até hoje a gente tem a nossa família. Quando alguém faz alguma coisa pra gente, quem é o primeiro a nos proteger? Quem é o primeiro a dizer alguma coisa em nossa defesa? Não é a nossa família? Não é a nossa família que nos ajuda na alimentação, em alguma necessidade? Geralmente, quando a gente precisa de alguma coisa, nós temos quem por nós? A nossa família, né? Entende-se família como um agrupamento por parentesco, o qual dá afinidade às pessoas que convivem juntas. Assim, uma protege a outra em razão do sentimento de afeto, carinho e pertencimento ao grupo. A família patriarcal é o modelo mais antigo, modelo familiar mais antigo. Ainda nos primórdios da humanidade, o modelo patriarcal estabeleceu-se como modelo familiar por excelência. Chamamos de patriarcal a família chefiada por um homem, o patriarca, ou seja, o pai, que tem por responsabilidade adquirir alimentos e cuidar da segurança de seus filhos e de sua esposa. Nesse modelo, no início, os homens caçavam para alimentar a esposa e os filhos que ficavam sob os cuidados da mãe. Então, qual é a ideia que você tem quando você pensa numa família patriarcal? Nós temos a seguinte ideia. O homem, ele tem a necessidade de prover para a família, de trazer alimento, de trazer proteção, né? E a mãe faz o quê? A mãe, além de cuidar dos filhos, ela tem os cuidados domésticos. Então, essa é chamada família patriarcal. Mais recentemente, não tão recentemente, mas há alguns anos, que eu considero ainda muito recente, as mulheres passaram a trabalhar, né? Ganharam esse direito, ganharam direito ao voto e vários outros direitos. Então, nós podemos sair das nossas casas e trabalhar. Porque antigamente, na família patriarcal, a gente só ficava em casa, cuidando dos filhos e dos afazeres domésticos. Lembrando que a gente ainda continua cuidando dos filhos, dos afazeres domésticos, etc. Mas nós colocamos mais essa responsabilidade que é trabalhar fora, certo? A família surgiu para servir de suporte à proteção e aquisição de alimentos. Com a sedentarização do ser humano, quando os humanos abandonaram o estilo da vida nômade e passaram a viver em locais fixos, a agricultura passou a fazer parte do cotidiano humano, bem como a domesticação e a criação de animais. O alimento não era mais coletado e caçado, e sim cultivado. Com isso, passou a ser função do patriarca, além da segurança da família, a criação dos animais e o cuidado e preparo da terra. Enquanto as mulheres plantavam, colhiam, preparavam os alimentos e cuidavam dos filhos. Esse modelo patriarcal perdurou por milênios, recebendo ajustes de acordo com o desenvolvimento das sociedades. No feudalismo, por exemplo, os cavaleiros cuidavam da segurança do feudo, enquanto as mulheres permaneciam com os cuidados domésticos, no caso das classes mais nobres. As famílias camponesas tinham uma divisão do trabalho por gênero parecida. Os homens proviam alimentação e as mulheres preparavam os alimentos e cuidavam das crianças. A família contemporânea. O que é contemporâneo? É o novo, é o de agora, é o que está acontecendo agora. Então, nos dias de hoje, podemos encontrar famílias mais tradicionais que seguem o modelo patriarcal. Isso não acabou, existe ainda.
Mas também encontramos muitas famílias que não se enquadram nesse modelo. Temos famílias em que as mães e os pais trabalham fora. Famílias em que as mães trabalham fora e os pais cuidam da casa e dos filhos. Essa é mais difícil de encontrar, mas a gente encontra. Famílias compostas apenas por irmãos órfãos ou somente por avós e netos. Famílias compostas por tios e sobrinhos, dentre outros. São vários os modelos de família que a gente encontra por aí. No Brasil, por exemplo, são muito comuns famílias compostas por apenas uma mãe e seus filhos ou seu único filho. Em alguns casos, o pai faleceu ou está desaparecido, ou ainda resolveu sair de casa e interrompeu o contato com a família. Às vezes, o pai nem chega a conhecer os filhos. Seja como for, com pai, mãe, filho, somente pai e mãe, dois pais, duas mães, tios, sobrinhos, avós, netos, pais solteiros, mães solteiras, apenas irmãos. Enfim, a família deve ser reconhecida como núcleo de importância perante a sociedade. É necessário que o Estado proteja qualquer formação familiar, garantindo às pessoas que compõem as famílias, por mais diferentes que elas sejam dos modelos patriarcais, o direito à proteção, o respeito e a tolerância. As diversas formações familiares são as bases para a garantia de um futuro melhor para a nossa sociedade. Ok? Então, por aqui a gente termina o conteúdo de famílias e suas histórias. E agora a gente vai para a árvore genealógica. Vamos lá. A árvore genealógica é uma representação das pessoas que tiveram participação na existência de uma pessoa ou família. Ou seja, é o histórico que levanta dados sobre os ancestrais dos mesmos, de forma que fiquem conhecidas as conexões estabelecidas entre eles. Lembrando que a árvore genealógica, ela faz parte da família. Então, é a sua história de vida. Quem é que veio atrás, quem é o seu avô, quem é o seu bisavô, quem é seu pai, quem é o pai do seu pai, a mãe do seu pai. São os seus antepassados. Para montar a árvore genealógica, é preciso descobrir de onde vieram os ancestrais de uma família, o que pode ser feito buscando a origem dos sobrenomes do pai e da mãe de um indivíduo. Depois, devem ser anotados os seguintes dados: nome completo das pessoas, data e local do nascimento, certidão de casamento, certidão de óbito, informações gerais como profissão, escolaridade, história da família, etc. É importante separar a pesquisa, por exemplo, do pai, da mãe, do avô, da avó, dos primos. É importante saber distinguir o que é de fato e o que é fofoca familiar, pois existem pessoas que transmitem informações deturpadas, informações contraditórias, que não são verdadeiras, sobre outras pessoas. A árvore genealógica é muito importante para as pessoas, pois através delas pode-se conhecer a origem da família e ainda descobrir a origem de problemas, de anomalias e doenças genéticas. Então, a gente pode saber, por exemplo, que se você tiver problema de pressão, problema de qualquer outro problema de saúde que seja genético, né? Alguma intolerância a leite, intolerância a qualquer outro alimento, isso pode ser que você tenha adquirido de alguém lá da sua família, um avô, uma avó, um bisavô, uma pessoa que tinha e que você geneticamente adquiriu, né? Então é importante a gente conhecer a árvore genealógica dos nossos familiares. Então está aqui a árvore genealógica, a gente começa de baixo com os mais antigos. Aí vai colocando, por exemplo, a primeira pessoa que você lembra, o seu bisavô ou bisavó, ou o seu avô, né? Se for você não conseguir informações tão antigas. Aí você coloca aqui, vai subindo, vai colocando. Aí coloca aqui uma tia, aí ao lado já coloca os filhos da sua tia, né? Assim que você vai colocar. Tá ótimo. Então agora a gente vai passar para um assunto sobre os índios, os primeiros habitantes do Brasil. Talvez algumas pessoas não saibam, mas os primeiros habitantes do Brasil não foram os portugueses. No período de sua exploração, em 1500, os portugueses, chegaram no Brasil e se identificaram, já se identificaram com uma população que já vivia aqui na Terra, que eram os índios. Mas por que essa população foi chamada de índios? Vocês sabem? Os índios receberam esse nome
Porque quando chegaram ao Brasil, os portugueses acreditavam que tinham chegado às Índias. Então, as pessoas que estavam aqui receberam o nome de índios. Então, nós temos aqui a imagem de uns índios, alguns. Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, estima-se que existiam cerca de 5 milhões de índios no território brasileiro e 100 milhões em todo o continente sul-americano. Os índios brasileiros eram divididos por tribos diferentes, de acordo com a língua que cada um praticava. Exemplos dessas tribos são Tupi-Guarani, Macro-G, Tapuiás, Aruaquês e Cairabas. A chegada e o contato direto com os portugueses fez com que a cultura indígena fosse cada vez mais se perdendo com o tempo. Em 2010, estudos feitos pelo IBGE, que é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, apontam que 896.917 índios viviam no Brasil, em reservas indígenas preservadas pelo governo federal. São, em média, 200 etnias, 170 línguas diferentes, mas a vida dos índios já não é mais como antes da chegada dos portugueses. Por quê? Os índios, eles tinham uma vida muito tradicional. Viviam da natureza, banhavam nos rios, comiam da pesca, das frutas, né? Tinham uma vida realmente bastante apegada com a natureza. Só que com a chegada dos portugueses... E outra, viviam sem roupa, né? E aí, com a chegada dos portugueses, eles foram adquirindo esses hábitos, os hábitos que nós temos hoje. Então, os hábitos que a gente tem hoje são os hábitos que nós adquirimos dos europeus, dos portugueses, né? É de se vestir, de ter uma casa. Então, hoje, os índios, eles vivem praticamente como a gente. É muito difícil, existe ainda, mas são poucos os índios que vivem aquela vida tradicional. Inclusive, muitos índios, eles se apropriaram da nossa língua, né? Como nós somos maioria, eles se apropriaram da nossa língua para poder se comunicar com a gente, ok? Nem todo mundo conhece a língua dos índios. Aí nós temos aqui a cultura indígena. A cultura raiz foi se perdendo ao ter contato com o povo branco. Isso aconteceu devido ao choque de cultura ser tão forte entre esses dois povos. Os índios viviam uma vida bastante simples, sem quase nenhuma tecnologia. Tudo o que precisavam para sobreviver tiravam da natureza, inclusive as suas vestimentas, né? Alguns viviam completamente sem roupa e outros se vestiam com objetos que retiravam da natureza. Não existia classe social dentro da tribo não existe. Todos devem receber o mesmo tratamento. Os homens adultos eram responsáveis pelo trabalho pesado, como a caça, a pesca, derrubada de árvores para cultivo de plantas e guerras. As mulheres pela comida, cuidado com as crianças, colheita e plantio. Os curumins tinham um crescimento na base artesanal. Tudo que aprendiam era na base da prática, como, por exemplo, os pais levavam seus filhos nas caçadas e iam aprendendo como fazer. Quando completavam 13 e 14 anos, eles passavam por uma cerimônia para entrarem na fase adulta. Então, muito cedo, esses índios eles entravam na fase adulta, né, com 13 e 14 anos. Os índios cultivavam alimentos como o milho, a batata doce, o feijão, a abóbora, entre outros. Mas tinham na mandioca seu principal alimento. Domesticavam animais, como porco, espinho, arara, pequenos lagartos, capivara e outros. Os objetos utilizados pela população indígena eram retirados da natureza e dos trabalhos manuais para atender a determinadas necessidades. São elas as canoas, arcos, flechas, ocas, potes de barro e outros. Lembrando que os índios até hoje respeitam muito a natureza e dela só retiram o que realmente precisavam para sobreviver e nada mais, certo? Então, para fechar a nossa aula de hoje, nós temos aqui a atividade de aprendizagem sobre a família. É tudo baseado no texto. Todas as perguntas estão, a maioria está no texto. A primeira, por exemplo, diz assim, que é para você observar essa imagem da família, que também estava lá na sua apostila, e pedir que você escreva quantas pessoas fazem parte da sua família. Se você quiser, você pode colocar os nomes das pessoas que moram com você. Aí nós temos aqui a 2, um textozinho, aí vocês vão fazer a leitura e responder aqui. Temos a 3 também, que é do mesmo jeito, tá certo? Então, a partir dessa aula que vocês tiveram hoje, vocês podem responder
as atividades sobre família, sobre a árvore genealógica. Deixa eu mostrar aqui para vocês, a árvore genealógica. Tá aqui, ó, como eu mostrei a imagem, para você formar. Aí nós temos aqui as 5 perguntas sobre a árvore genealógica. Em seguida, temos a atividade dos índios, tá? E por último, nós temos a atividade que vai falar sobre a chegada dos portugueses aqui no Brasil. Só que essa aula eu vou preparar um outro momento para vocês, vou colocar aqui no grupo. Por enquanto, assistam a esse vídeo com o conteúdo até a atividade dos índios, tá bom? Surgiu alguma dúvida no caminho, podem me perguntar que eu estarei aqui para responder, tá? Um forte abraço e obrigada pela atenção.